Então, a gente começou com C, uma curva projetiva irredutível, não singular. E a gente definiu a noção de divisores em C. Então, na verdade, os divisores formam um grupo abeliano. Então, isso aqui, um divisor, é uma soma formal finita da forma NP vezes P. P são os pontos da curva. Então, aqui, NP, os coeficientes são números inteiros. E apenas para um número finito de pontos, o coeficiente é não nulo. Então, esse aqui é o grupo dos divisores e a gente definiu a noção do grau de um divisor. Então, isso aqui você pode pensar como um homomorfismo de grupos, do grupo de divisores em C para Z, que associa um divisor a um divisor da forma somatório de NP-P, simplesmente a soma dos coeficientes. A gente definiu também a noção de divisores principais. Então, um divisor principal é o divisor de uma função racional. Então, a gente começa com uma função racional φ em C. E a gente define o divisor de φ como sendo somatório para todos os pontos P da curva da ordem de anulamento de φ no ponto P vezes P. Então, isso daqui faz sentido, que a gente está numa curva não singular, portanto, o anel local de todos os pontos é um anel de valorização discreta e a gente tem a função ordem. Ok, então a gente viu, o que a gente viu? A gente viu que o grau de um divisor principal é sempre zero. A gente viu que os divisores principais formam um subgrupo do grupo dos divisores em X. E uma vez que a gente tem isso, a gente pode usar esse subgrupo para definir uma relação de equivalência no grupo dos divisores. Então, a gente definiu a noção de equivalência linear. Entre divisores, da seguinte forma: a gente disse que D é linearmente equivalente a D', por definição, se a diferença de D entre D e D' é um divisor principal, ou seja, se isso aqui é o divisor de alguma função racional em C. Bom, então, uma outra classe de divisores importantes que a gente viu na aula passada foi a classe dos divisores canônicos, que vão ser exatamente o divisor de zeros menos polos de formas diferenciais. Então, a ideia é que a gente começa com uma forma diferencial alfa em C. Então, a notação que eu usei foi essa daqui. Então, vou começar com uma forma diferencial em C. E a gente define o divisor de alfa como sendo, como no caso das funções racionais, o somatório para todos os pontos C na curva da ordem de anulamento da forma diferencial no ponto P vezes o ponto P. E deixa eu relembrar como que a gente define a ordem de uma forma diferencial num ponto. Oi? Sim, a gente começa com uma diferencial não nula, senão não faz sentido essa soma. E a gente define o divisor de alfa dessa forma. Então, deixa eu relembrar como que a gente define a ordem de anulamento de uma diferencial num ponto. Bom, a gente pode olhar, então, para fixar T, um parâmetro local
Então, t vai ser uma função racional que é regular no ponto P, um parâmetro local. E a gente já viu que toda forma diferencial pode ser escrita como sendo uma função racional φ vezes a diferencial de t. E agora a gente define a ordem de anulamento da forma diferencial no ponto P como sendo a ordem de anulamento dessa função racional φ. Então, deixa eu só usar uma notação que é comum. O que a gente viu? A gente viu também que os divisores canônicos formam uma classe de equivalência linear em div. E deixa eu introduzir uma notação que é padrão, que é a gente denotar um divisor canônico qualquer por K de C. Então, K, quando a gente escreve K de C, isso daqui está denotando um divisor canônico em C. Claro que isso não é esse divisor não é único, mas ele é único a menos de equivalência linear. Então, na verdade, isso aqui denota a classe dos divisores canônicos. Ok, então, deixa eu só observar aqui que se duas... Na verdade, isso vale no contexto mais geral, mas, bom, deixa eu só observar que se eu tenho duas formas diferenciais não nulas em C, tais que o divisor de alfa é igual ao divisor de alfa', então eu deixo como exercício vocês verificarem que isso daqui implica, na verdade, equivalente a dizer que alfa é um múltiplo não nulo, alfa' é um múltiplo não nulo de alfa. Então, formas diferenciais que têm exatamente o mesmo conjunto de zeros e polos com as mesmas multiplicidades, necessariamente são múltiplas uma da outra. Então, deixa eu colocar como exercício. Isso aqui é trivial, na verdade. Ok, então, finalmente, a gente definiu a noção de uma forma diferencial ser regular. A gente diz que alfa é regular se a ordem de anulamento de alfa em todos os pontos da curva é maior ou igual a zero. Isso daqui, por definição, é equivalente a dizer que o divisor de alfa é efetivo, né? Então, a gente usou essa notação para dizer que todos os coeficientes desse divisor são maiores ou iguais a zero. E aí a gente definiu um novo espaço vetorial, agora sobre o corpo K pequeno, das formas diferenciais regulares em K, em C. Né? Então, eu denotei dessa forma aqui. Por definição, isso daqui é o K espaço vetorial. Das formas diferenciais regulares em C. E a dimensão desse espaço vai ser um invariante por isomorfismo da curva, que a gente define como sendo o gênero. Então, o gênero de uma curva C
de novo, uma curva projetiva irredutível não singular, é definida como sendo exatamente a dimensão desse espaço vetorial das formas diferenciais. Bom, o gênero, na verdade, vocês precisariam ter, no caso, por exemplo, quando o corpo de base é o corpo dos números complexos, então uma curva projetiva irredutível não singular pode ser vista como uma superfície de Riemann compacta. E a gente já viu, quem já estudou um pouco de superfície de Riemann, já viu a classificação, você sabe que toda superfície de Riemann, topologicamente, ela vai ser exatamente ou uma esfera ou um n-toro. E o gênero, nesse caso, é exatamente o número de buracos, né? Então, quando o corpo K é o corpo dos números complexos, esse gênero que a gente define dessa forma é exatamente o gênero topológico da superfície de Riemann associada. Oi? Bom, na verdade, tem várias maneiras de você definir o gênero. Você tem como definir isso de... Uma das maneiras é exatamente como sendo um número de cópias do toro. Vai ser uma soma conexa de toros e G vai ser o número de cópias do toro. A gente vai ver uma outra caracterização para o gênero que também, em algum sentido, tem a ver, também pode ser interpretada. A gente vai ver que a relação, que o gênero determina o número de zeros menos o número de polos. Então, quem já estudou superfície de Riemann sabe que, fixada uma superfície de Riemann, o número de zeros menos o número de polos de qualquer forma diferencial é constante e depende do gênero. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, eu queria deixar como exercício, eu defini o gênero, mas vou deixar como exercício vocês formalizarem isso. Se eu tenho duas curvas projetivas irredutíveis não singulares, que são isomorfas, então, automaticamente, o gênero de C é igual ao gênero de C'. Então, o que vocês têm que fazer é construir um isomorfismo entre esses espaços vetoriais das formas diferenciais regulares, né, usando o pullback induzido pelo isomorfismo. Então, eu deixo como exercício vocês verificarem isso daqui. Ok, então eu queria gastar boa parte da aula de hoje fazendo uma conta. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai olhar agora para o caso que a gente estudou na primeira parte do curso, de curvas planas em P2, e a gente vai calcular o gênero de uma tal curva. Então, o que eu quero fazer agora é estudar o seguinte exemplo. Eu vou tomar C em P2, uma curva projetiva não singular. Em particular, a gente já viu que isso implica que C é irredutível. Vamos fixar o grau com grau D. Bom, na verdade, a gente pode tomar grau maior ou igual a 2, que no caso de grau 1, a gente já sabe, a gente já calculou quem é o gênero de P1. A gente já viu que isso daqui é 0. A gente não tem formas diferenciais regulares, não nulas em P1, e, portanto, esse espaço aqui, espaço vetorial, é espaço vetorial trivial 0, e o gênero é 0. Então, vamos olhar para o caso em que o grau é maior ou igual a 2, e agora o que a gente vai fazer a gente vai querer calcular o gênero de C, e a gente vai ver que isso daqui só depende do grau D. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai olhar para uma forma diferencial, vamos calcular o divisor de alguma forma diferencial. Uma vez que a gente calcule o divisor de uma forma diferencial, como a gente sabe que os divisores canônicos formam uma classe de equivalência linear, para achar todos os divisores canônicos, a gente só vai precisar
somar o divisor de uma função racional. Então, deixa eu fazer o seguinte, a gente vai fazer isso explicitamente. Então, deixa eu, fazendo uma mudança de coordenadas se necessário, aplicando uma projetividade, a gente vai supor que essa curva C está numa certa posição especial. Então, aplicando uma projetividade se necessário, a gente vai fazer as seguintes suposições. Primeiro, a gente vai supor que essa curva C intercepta a reta no infinito em exatamente D pontos. Em particular, as interseções são todas transversais. Né? C, interseção Z, a reta no infinito, consiste de exatamente D pontos, que eu vou chamar de P1 até PD. Então, observa que, como a interseção consiste de exatamente D pontos distintos, a multiplicidade de interseção de C e Z em cada um desses pontos é exatamente igual a 1. E a segunda hipótese que eu vou fazer é que o ponto P0 com coordenadas 0, coordenadas 1, 0 e 0, não pertence à curva C. Ok, então deixa eu agora introduzir uma notação que vai ser útil na hora da gente escrever isso aqui. Então, deixa eu fixar a seguinte notação. Sempre quando eu tomar G, um polinômio homogêneo, não constante, que não tem, eu vou escrever aqui C como sendo V de F, então F é um polinômio irredutível. Se eu tomar um polinômio homogêneo tal que G não divide, F não divide G, então eu vou denotar por divisor de G, isso daqui vai ser exatamente o divisor de interseção de F e G. Ou seja, isso daqui vai ser somatório para todos os pontos P da curva, ou na verdade, para todos os pontos P da curva, da interseção FG. Então, vezes ponto P. Então, isso daqui exatamente está dizendo esse divisor diz quais são os pontos de interseção de G com a curva C, junto com as suas multiplicidades de interseção. Ok, então agora o que a gente quer fazer é calcular, para começar, algum divisor canônico. Então, vamos calcular algum divisor canônico em C. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar uma forma diferencial em C e calcular quem é o divisor associado a essa forma diferencial. Então, deixa eu começar. Então, vamos escolher essa forma diferencial. Então, deixa eu tomar como o aberto U, onde Z é diferente de 0. E a gente identifica isso com A2, levando pontos com coordenadas projetivas x, y, z, no ponto com coordenadas afins x, z, y, z. Então, isso daqui eu vou chamar de U, essa função racional x sobre z eu vou chamar de U, e essa função racional y sobre z eu vou chamar de V. Então, repara que se eu denotar por F o V o F de U, V e 1,
o que a gente tem é que essa função é identicamente nula no corpo de funções racionais de C. Deixa eu só... A gente tem isso daqui, e isso daqui vai implicar, então, que a diferencial dessa função racional é igual a zero, e isso vai ser exatamente a derivada de f com relação a u du, mais a diferencial de f com relação a v dv igual a zero. Deixa eu só observar que essas diferenciais, essas derivadas parciais, por exemplo, FU, como uma função racional em C, nada mais é do que o f, derivada de f com relação a x, divididos por z elevado a d menos 1, e a derivada de f com relação a v como uma função racional em C, vai ser dada por f de y sobre z d menos 1. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar a seguinte forma diferencial em C. Então, eu vou tomar du sobre fv, e por essa igualdade aqui, o que a gente tem é que isso daqui é igual a menos dv sobre FU. E agora o que a gente vai fazer é calcular quem é o divisor associado a essa forma diferencial. Então, para isso daqui, por definição, é o somatório para todos os pontos P na curva da ordem de anulamento de alfa em P vezes o ponto P. Então, a gente precisa calcular essas ordens de anulamento. Então, a gente vai fazer duas contas diferentes. Uma no caso em que o ponto P pertence a esse aberto U, quando Z é diferente de zero. E depois a gente vai calcular essa ordem para os pontos na reta no infinito, os pontos P1 até P2. Ok, então agora vamos supor primeiro que o ponto P pertence àquele aberto onde o Z é diferente de zero. Então, agora, então a gente precisa calcular agora, para esse ponto P, a gente precisa calcular a ordem de anulamento de DU e de FV. Então, a gente já viu que para poder calcular isso, a gente primeiro tem que ver quem é um parâmetro, tem que escolher um parâmetro local da curva nesse ponto e usar esse parâmetro local para calcular a ordem de anulamento. Então, então vamos ver como que a gente acha um parâmetro local. Então, a gente já viu que se eu tomar, por exemplo, nesse aberto afim, A2 com coordenadas projetivas U e V, eu tomo o ponto P, aqui está a minha curva. Então, para tomar um parâmetro local, como esse ponto P é um ponto não singular, a gente já viu que basta eu tomar uma reta L que não seja tangente à curva no ponto P. E isso daqui vai me dar um parâmetro local. Então, deixa eu dividir em dois casos. Então, vamos supor, por exemplo, que então, caso 1, vamos supor que a reta tangente
a ponto P da curva C, vamos supor que a reta tangente à curva é, por exemplo, a reta horizontal. Ou seja, isso aqui está dizendo que isso vai ser dado por y. Então, deixa eu chamar esse ponto P, vou dar nome às coordenadas x0, y0 e 1. Então, isso daqui vai ser exatamente, vamos supor que a reta tangente é a reta horizontal, ou seja, isso aqui vai ser y menos y0z. Bom, então, se essa reta é a reta tangente, eu posso tomar, por exemplo, a função racional u. Então, a reta definida por u igual a 0 seria a reta vertical e ela vai ser um parâmetro local para a curva no ponto P. Então, u é um parâmetro local de C no ponto P. E mais ainda, repara que a gente sabe que a derivada, a reta tangente à curva C no ponto P, a gente sabe que isso daqui vai ser dado por fx no ponto P vezes x, mais fy no ponto P vezes y, mais fz no ponto P vezes z. Então, essa aqui é a expressão em geral para a reta tangente. Como a reta tangente é dessa forma aqui, então o que a gente observa é que a derivada com relação a y é diferente de zero, né? Ou seja, f y, ou que eu chamei de fv de p, é diferente de zero. Repara que nesse aberto aqui, quando o p está nesse aberto, as funções fu e fv, que tem essa expressão aqui, elas são regulares em P. E a gente vê também que FV tem que ser diferente de zero. Então, daí a gente conclui, agora a gente vai usar, então, essa expressão aqui para alfa. Então, lembrando que alfa se escreve como du. U é um parâmetro local sobre FV, que não se anula no ponto P. Então, o que a gente vê é que a ordem de anulamento de alfa no ponto P. Então, o que a gente tem que fazer? Escrever isso em função de uma função racional vezes a diferencial do parâmetro local, du. E com isso daqui, como isso daqui não se anula no ponto P, é regular e não se anula, essa ordem de anulamento aqui é exatamente igual a zero. E agora, no segundo caso, vamos supor que a reta tangente no ponto P não é a reta horizontal, ou seja, diferente de y menos y0z. Então, o que a gente tem aqui, nesse caso aqui estava a curva C. Então, agora a gente tem a curva C e no ponto P a reta tangente não é horizontal. Então, a gente vai tomar como parâmetro local exatamente a reta horizontal que é dada por V. Então, nesse caso, V é um parâmetro local de C
no ponto P. E agora, FU em P é diferente de zero. Isso porque, então, isso daqui vai ser alguma coisa do tipo. Isso daqui vai ser FXP vezes X mais FYP vezes Y mais FZP vezes Z. É como isso daqui não é dessa forma, o coeficiente de X não se anula. Então, o que a gente vê é que essa derivada parcial aqui é diferente de zero nesse ponto. Mas então agora a gente vai usar essa outra expressão aqui para alfa. Essa outra expressão para alfa. Então, alfa é menos dV sobre FU. E, portanto, a ordem de anulamento de P em alfa vai ser igual a zero exatamente como no primeiro caso. Então, para os pontos... Então, essa forma diferencial que a gente definiu, ela tem a propriedade de que, para os pontos finitos da curva, a ordem de anulamento é igual a zero. Então, com isso, a gente já vê que, seja qual for o divisor dessa forma diferencial, ele necessariamente tem que ser soma de pontos, dos pontos PIs de interseção com a reta no infinito. Então, a gente tem que... O divisor de alfa vai ser igual ao somatório de NPI vezes PI, onde esses PIs são exatamente os pontos de interseção de C com a reta no infinito. Então, agora é isso daqui que a gente vai ter que calcular, né, para os pontos no infinito. Então, agora... a gente vai calcular a ordem de anulamento da forma diferencial alfa em cada um desses pontos no infinito. Então, agora, para fazer isso, exatamente como a gente fez no exemplo na aula passada, a gente vai ter que olhar para um outro aberto afim e considerar as mudanças de carta. Então, repara que, como o ponto P0 com coordenadas 1, 0, 0 não pertence à curva, então o que a gente vê é que esses pontos PIs, eles não podem ter a coordenada y igual a 0. Então, o que a gente tem é que PI pertence necessariamente ao aberto V, onde o y é diferente de 0. Então, a gente tem esse aberto V, onde o y é diferente de 0. A gente identifica isso com A2, levando pontos com coordenadas x, y, z, pontos com coordenadas afins x, y, z, y. Então, eu vou chamar isso daqui de W, vou chamar isso daqui de T. E vamos ver o que acontece, como que alfa, qual é a relação de U e V, e W e T na interseção de U com V. Então, em U, interseção V, o que a gente tem, por exemplo, é que então, T. Então, deixa eu ver o que eu vou querer olhar aqui. Eu tomei o T é o Z sobre Y, então o que a gente tem é que o V, que era Y sobre Z, é exatamente igual a 1 sobre T. Em particular, a diferencial de V se escreve como menos 1 sobre T2 dt. Agora, repara
Por hipótese, esses pontos, a interseção, a multiplicidade de interseção da reta no infinito, que é exatamente a reta definida por t, com a curva c é igual a 1, porque exatamente a gente tem d pontos distintos. Então, o que a gente vê, então, como a reta tangente ao ponto PI, no ponto PI da curva, é diferente da reta no infinito, T, que é exatamente o que define a reta, a reta z igual a zero nesse aberto afim, é um parâmetro local de C no ponto PI. Em particular, o que a gente tem é que a ordem de anulamento no ponto P de dV é igual a menos 2. Então, a gente tem a diferencial do parâmetro local e aqui o coeficiente dessa forma em função da diferencial de t. Então, essa ordem vai ser menos 2. Então, agora, para calcular a ordem de alfa no ponto PI, esse aqui é o ponto PI, a gente precisa apenas calcular a ordem de anulamento dessa função racional FU. Então, falta calcular a ordem de anulamento no ponto PI de 1 sobre FU e 1 sobre FU por essa expressão aqui. Então, isso daqui vai ser igual à ordem de anulamento no ponto PI de Z elevado a D menos 1 sobre Fx. Ok, então, essa parte de cima do numerador, a gente sabe que a ordem de anulamento no ponto PI é exatamente igual a D menos 1. Então, o que falta é a gente calcular a ordem de anulamento desse denominador no ponto PI. Então, isso daqui eu já posso apagar. Mas agora eu afirmo que a diferencial de f em PI é diferente de zero. E aí essa ordem aqui vai ser exatamente igual a D menos 1. Ok, então vamos ver por que isso é verdade. Na verdade, isso aqui segue facilmente da fórmula de Euler. Então, o que diz a fórmula de Euler que a gente viu na primeira parte do curso? Então, viu que se você começa com qualquer polinômio homogêneo f, você tem que x, fx, mais y, fy, mais z, fz é igual a d, o grau de f, vezes o polinômio f. Então, em particular, quando a gente, então, esse ponto PI com coordenadas x, y e 0, lembrando que o y, por hipótese, é diferente de zero, quando a gente substitui essa fórmula, a gente avalia naquele ponto, o que a gente tem é que xi, fx, pi, mais yi, fy, pi, é igual a zero. Lembrando que essa coordenada y é diferente de zero, mas a gente sabe que esse ponto é um ponto não singular. Então, como ele é um ponto não singular, a gente sabe que a gente não pode ter as derivadas parciais com relação a x e y simultaneamente nulas. Então, o que a gente tem é que isso daqui não pode ser, as duas diferenciais não podem ser, as duas derivadas parciais não podem ser identicamente nulas nesse ponto. Agora, usando essas duas condições aqui, a gente conclui, então, que fx de pi é diferente de zero.
E, portanto, a ordem de anulamento no ponto P da forma diferencial alfa, que era menos dV sobre FU, vai ser exatamente igual a D menos 3. Ou seja, o divisor de alfa vai ser D menos 3 vezes o divisor da reta no infinito. Ou seja, se eu estou querendo dizer que isso aqui é D menos 3 vezes o somatório dos PIs. Então, isso daqui é um divisor. Então, isso daqui vai ser um divisor canônico em C. E lembrando que isso daqui, deixa eu reescrever isso daqui de uma outra forma. Isso aqui vai ser também um divisor de Z elevado a D menos 3. Então, a gente tem essa fórmula aqui para um divisor canônico. Como os divisores canônicos formam uma classe de equivalência linear, todos os outros divisores canônicos podem ser obtidos a partir desse divisor, somando o divisor de uma função racional. Então, os divisores... Então, a conclusão é que os divisores canônicos de C vão ser da forma divisor de G menos um divisor de H, onde esses são polinômios homogêneos, não divisíveis por F, tais que a diferença dos graus é exatamente esse D menos 3. Então, onde G e H são homogêneos, F não divide H nem G, e o grau de G menos o grau de H é igual a D menos 3. Então, com isso, a gente calculou todos os divisores canônicos de uma curva plana projetiva não singular. Mas, para calcular o gênero, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, para calcular o gênero, a gente precisa olhar para os divisores canônicos efetivos, certo? A gente só quer olhar para as formas diferenciais que são regulares em todos os pontos de C. Então, para isso, deixa eu não simplesmente anunciar um fato, uma observação. Então, o que a gente vai fazer é tomar divisores dessa forma que são efetivos. E aí, o que a gente pode fazer, pode se mostrar que se o divisor de G menos o divisor de H é efetivo, e são exatamente esses os divisores que a gente está interessado, então, na verdade, isso daqui é o divisor de um polinômio homogêneo com grau exatamente a diferença dos graus. Então, isso daqui tudo em C, né? Então, existe um Q homogêneo
de grau igual à diferença dos graus, tal que o polinômio homogêneo G de maior grau, ele vai ser igual a H vezes Q módulo F. Ou seja, aqui talvez eu tenha que colocar mais um múltiplo do polinômio F, mas na hora de eu olhar para a interseção com a curva F, isso aqui não vai fazer diferença. Então, isso aqui é o que a gente quer. Isso aqui é o que é chamado o teorema fundamental de Max-Noether. Não é difícil a prova, mas eu precisaria de pelo menos uma meia aula para poder fazer isso aqui. Então, eu vou só deixar indicado. Vocês podem ver a demonstração no livro do Fulton. Então, isso aqui usa o teorema de Bézout. Enfim, não é complicado. Então, é o que a gente chama de teorema fundamental de Max-Noether. Ok, uma vez que a gente, com essa observação, a gente sabe dizer exatamente quem são os divisores canônicos efetivos em C. Então, com isso, concluímos que os divisores canônicos em C e efetivos em C são da forma div Q onde Q é um polinômio homogêneo de grau D-3. Em outras palavras, a gente pode definir um isomorfismo de espaços vetoriais de um lado do espaço das formas diferenciais regulares em C. Então, lembrando, isso daqui são as formas diferenciais regulares em C. E, por outro lado, os polinômios homogêneos de grau D-3. Mas agora, com esse isomorfismo, a gente calcula facilmente o gênero da curva C então, qual é a dimensão? Então, o gênero de C, que é igual à dimensão desse espaço vetorial, então, isso aqui é a dimensão do espaço vetorial de polinômios homogêneos de grau D-3. E quantos são eles? Aí, se você pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, você vai ver que isso daqui, na verdade, é um coeficiente binomial. D-1 escolhe 2.
Então, fazendo as contas, o que a gente tem aqui, o gênero da curva C é D-1 sobre D-2 vezes D-2 sobre 2. Então, isso daqui é o que a gente chama de fórmula do gênero. Então, o que a gente fez foi calcular então, o gênero de todas as curvas planas projetivas não singulares. Isso aqui só depende do grau e tem essa expressão aqui. Na verdade, existem fórmulas mais gerais, por exemplo, se você supuser, em vez de supor que a curva é não singular, se você supuser que a curva possui apenas pontos múltiplos ordinários, então existe uma fórmula semelhante para o gênero do modelo não singular da curva. Na verdade, isso vocês podem fazer, eu vou deixar como exercício. Vocês calcularem no caso simples, por exemplo, no caso em que C é uma curva projetiva irredutível. Por exemplo, com apenas uma singularidade. P0, que é um ponto múltiplo ordinário. Então, isso daqui não é uma curva não singular, mas vocês já fizeram na lista de exercício, vocês já mostraram que você pode olhar para o blow-up do ponto P0 e a transformada estrita de C pelo blow-up vai ser uma curva não singular. Então, isso aqui foi o exercício da lista. E eu quero que vocês calculem o gênero desse modelo não singular. Então, isso daqui vai ser uma curva projetiva irredutível, vamos supor, de grau D. E vamos dizer que o ponto é um ponto M-uplo ordinário. Ou seja, você tem um ponto de multiplicidade M com exatamente M retas tangentes distintas. Então, com isso, quando você explode ponto, você obtém um modelo não singular. E esse gênero aqui vai depender apenas do grau D e da ordem da multiplicidade. Então, vocês vão obter uma fórmula semelhante a essa daqui, mas vai ter uma contribuição aqui do M. Então, na verdade, esse exercício aqui é um exercício importante de vocês fazerem, porque vocês vão ter que fazer, na verdade, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que entender bem essa conta que eu fiz hoje, agora em aula. O que vocês vão fazer, de maneira usual, é você tomar uma forma diferencial em cetil. Tomar uma forma diferencial em cetil, você pode, por exemplo, tomar uma função racional em C, olhar para o pullback e tomar a diferencial. Então, vai ter uma parte que vai envolver essa conta que a gente fez em aula, só que vocês vão fazer essa conta no blow-up, ou seja, vocês vão precisar entender bem aquelas cartas locais do blow-up que a gente viu na semana passada. Então, essa conta aqui é uma conta que vocês vão juntar, esse tipo de conta que a gente fez hoje com as contas que a gente fez no blow-up, usando as cartas afins. Na verdade, se o grau for 1, a mesma conta vale. A única coisa que você vai ter que supor, talvez, é que colocar mais uma condição que a reta não é nem vertical nem horizontal. E aí o mesmo argumento vai valer.
Oi? Com 2 e 3 também, porque não vai ter aquele conjunto de polinomios. 3 tem, né? Polinômios de grau zero são os polinômios constantes. E, de fato, no caso de grau 1 e 2, as curvas são racionais, e a gente já viu, curva racional isomorfa P1, e a gente já viu que em P1 não há formas diferenciais regulares. Então, isso aqui está tudo consistente. Oi? Essa daqui? Isso aqui tem no Fulton. Vai ser isso daqui menos, se não me engano, m vezes m menos 1 sobre 2. Mas isso aqui o Fulton faz... O Fulton, na verdade, dá essa demonstração, mas ele dá... ele faz essa demonstração de uma forma mais geral, mas ele usa algumas coisas que a gente não viu. Então, eu estou fazendo as coisas de uma maneira um pouco diferente. Eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo aqui usando o blow-up, que a gente viu na semana passada. Ok, então agora, feita essa conta, a gente está se aproximando do teorema de Riemann-Roch. Deixa eu definir, então agora vamos voltar para o caso geral. A gente vai tomar C, uma curva projetiva irredutível não singular. E vamos tomar D, um divisor em C. Então, o que eu vou estar interessada, como nesse caso aqui, eu vou estar interessada em ver quem são os divisores efetivos que são linearmente equivalentes a D. Então, a gente quer encontrar... Deixa eu dar uma expressão para esse D. Então, isso daqui vai ser somatório de NP vezes P. E a gente quer encontrar todos os divisores D' que são linearmente equivalentes a D e efetivos. Bom, então vamos ver o que significa isso. Dizer que um divisor D' é linearmente equivalente a D, por definição, é dizer que o divisor D' é igual a D mais o divisor de uma função racional φ. Agora, dizer que o D' é maior ou igual a zero significa dizer que todos os coeficientes, então isso daqui vai ser o quê? Isso daqui vai ser somatório para todo P de NP mais a ordem de anulamento de P em P da função racional φ. Então, dizer que o D' é efetivo, por definição, significa dizer que o NP é maior ou igual. Deixa eu escrever isso de outra forma. Que a ordem de anulamento da função φ no ponto P é maior ou igual a menos NP. Então, com isso, com essa descrição, deixa eu definir um espaço vetorial. LD, que em algum sentido vai ser o espaço vetorial que corresponde aos divisores efetivos linearmente equivalentes a D, ou seja, vai ser o espaço vetorial das funções racionais. Então, na verdade, isso aqui é um K espaço vetorial. Das funções racionais com a propriedade de que, para qualquer ponto P,
da curva, a ordem de anulamento de φ no ponto P é maior ou igual a NP. Então, o que eu estou fazendo aqui é prescrevendo os polos. Eu falo que eu quero uma função racional com polo no máximo de ordem tal em cada ponto. Então, isso aqui é intuitivamente o que eu estou fazendo. E eu vou definir o LD, L minúsculo de D, como sendo a dimensão desse espaço vetorial. Então, antes de estudar as propriedades desse espaço, deixa eu só olhar para alguns exemplos. Então, por exemplo, quando o D é o divisor nulo, o LD vai ser simplesmente... Então, o que você quer são as funções racionais que são regulares em todo ponto. Mas a gente já viu que numa curva projetiva, as únicas funções regulares, funções racionais que são regulares em todos os pontos, são as funções constantes. Então, isso daqui vai ser igual a K, e o L, então L0 é igual a K, e L pequeno de 0, então é igual a 1. O outro caso que a gente acabou de ver, repara, é o caso em que o divisor D é o divisor canônico. Então, nesse caso aqui, foi exatamente isso que a gente estudou até agora. O que é o L de Kx? Isso daqui corresponde exatamente às funções, às formas diferenciais que são regulares em todos os pontos da curva. E nesse caso, então, o L de Kx foi exatamente o que a gente chamou do gênero da curva C. Então, em algum sentido, isso daqui é a generalização, estudar esses espaços e suas dimensões é exatamente uma generalização do que a gente fez até agora, que foi estudar o espaço das formas diferenciais regulares e a sua dimensão. Ok, então, bom, na verdade, um outro exemplo aqui, na verdade, é mais uma observação de que se eu tenho D linearmente equivalente a D', então é fácil ver que eu tenho um isomorfismo entre esses espaços vetoriais. Em particular, as suas dimensões são as mesmas, né? Então, eu vou deixar como exercício, um exercício fácil, vocês verificarem isso daqui. E deixa eu fazer uma outra observação, que se o grau do divisor D for menor do que 0, então a gente observa que não pode, como os divisores das funções, os divisores principais, a gente já sabe que tem grau 0, então nenhum divisor linearmente equivalente a D tem como ser efetivo. Então, nesse caso aqui, LD é igual a 0, então a dimensão vai ser igual a 0. Agora, pela definição, a princípio, a gente não sabe que essa dimensão é finita. Então, o que a gente vai fazer agora... Então, deixa eu escrever isso como um lema. A dimensão daquele espaço vetorial é finito. Na verdade, não só isso, como a gente vai mostrar que isso daqui admite como cota superior, isso daqui vai ser menor ou igual que o grau de D mais 1.
Então, o que a gente vai fazer agora... Então, prova. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é simplesmente usar uma indução no grau. Então, para o caso em que o grau é igual a 0, a gente sabe que... Então, se, na verdade, L do divisor 0 é igual a 1, isso a gente já viu. Na verdade, se o grau for 0, a gente observa que isso daqui pode ser, necessariamente tem que ser menor ou igual a 1. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos considerar, vamos supor que a gente começa com o divisor D e a gente olha agora, a gente quer comparar o divisor D com o divisor D mais Q, né, onde Q... Então, a gente vai comparar L de D com L de D mais Q, onde Q é um ponto qualquer da curva. Então, a primeira observação é o seguinte, repara que se eu tenho um divisor D que é menor ou igual a D', então menor ou igual, lembrando, isso aqui significa dizer que todos os coeficientes de D, os coeficientes de D são menores ou iguais aos coeficientes de D', no mesmo ponto, naturalmente, isso daqui automaticamente nos diz que o espaço LD está contido no espaço LD' por definição. Se a ordem de uma função φ é maior ou igual que o coeficiente em D', ele automaticamente é maior ou igual, menos coeficiente que D', ele vai ser maior ou igual que menos coeficiente em D. Então, isso daqui a gente tem. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar, então, nesse caso aqui, uma aplicação linear. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fixar, antes disso, deixa eu tomar, então a gente está, nesse caso aqui, no ponto Q, deixa eu fixar um parâmetro local no ponto Q. Então, seja T um parâmetro local de C no ponto Q. E agora a gente vai considerar a aplicação linear T de L de D mais Q em K, que faz o seguinte. Então, agora eu vou tomar uma função φ. Então, deixa eu escrever aqui expressões para D e para Q. Então, vou escrever D como sendo somatório de NP vezes P. E eu vou tomar uma função racional φ nesse espaço. Então, o que significa dizer isso aqui? Dizer que está nesse espaço significa a gente dizer que a ordem de anulamento no ponto Q, em particular, a ordem de anulamento no ponto Q de φ, ela tem que ser maior ou igual que menos NQ menos 1. Esse aqui é o coeficiente de Q nesse divisor aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, como a ordem é maior ou igual a NQ menos 1, se eu olhar para T, o parâmetro local, vezes NQ mais 1, e multiplicar isso daqui por φ, essa função agora necessariamente é regular no ponto Q.
né? Essa ordem de anulamento é maior que NQ menos 1, a ordem de anulamento dessa daqui é exatamente NQ mais 1. Então, isso daqui é uma função regular, em particular, eu posso avaliar essa função no ponto Q. E é fácil ver que isso daqui é uma aplicação linear. Agora, quem é o núcleo de T? Bom, uma função vai estar no núcleo de T se essa expressão avaliada em Q é igual a zero. Ou seja, se essa função aqui tem ordem de anulamento positivo em Q, isso daqui vale exatamente quando o φ tem ordem de anulamento maior ou igual a menos NQ. Então, você vê que isso daqui é exatamente o LD. Bom, mas aí então segue. A gente não sabe que essa função aqui é sobrejetora, né? A imagem pode ter dimensão ou 0 ou 1. Então, o que a gente observa é que L, a dimensão do espaço de L de D mais Q, vai ser menor ou igual que a dimensão de LD mais 1. Ou seja, quando eu adiciono um ponto ao divisor, a dimensão do espaço vetorial correspondente aumenta no máximo de 1. E aí agora o resultado segue por indução. Deixa vocês terminarem a prova. A gente já sabe que divisores com grau negativo tem LD igual a 0. E aí, com isso, a gente tem esse resultado aqui. Então, deixa eu só fazer uma observação que a desigualdade pode ser estrita aqui. A observação a desigualdade do lema pode ser estrita. Por exemplo, esse foi também um exemplo que a gente viu na última aula. Se eu tomar uma curva C que não é isomorfa a P1, e se eu tomo P e Q, pontos distintos de C, então o P não pode ser linearmente equivalente a Q. A gente viu isso daqui na aula passada. Se a gente tem dois pontos distintos linearmente equivalentes, a gente consegue definir um isomorfismo para P1. Então, a gente viu isso aqui na aula passada. Então, com isso daqui, a gente observa que o espaço vetorial LP consiste apenas das constantes. A gente não tem uma função racional que tem apenas um polo no ponto P, quando a curva não é isomorfa P1. E LP, portanto, vai ser igual a 1. Então, isso aqui sempre vale quando a curva não for uma curva racional, não for uma curva isomorfa P1. E agora, finalmente, deixa eu enunciar o teorema de Riemann-Roch. Na verdade, o teorema de Riemann-Roch... Bom, primeiro, deixa eu enunciar o teorema de Riemann. Então, o que a gente tem foi... o que esse lema nos dá é uma cota superior para a dimensão do espaço LD.
Então, o que o teorema de Riemann vai nos dar é uma cota inferior para essa dimensão. Então, o teorema de Riemann diz o seguinte: então, exatamente nas mesmas condições, C vai ser uma curva projetiva não singular. O que o teorema de Riemann nos dá é que... Então, deixa eu só enunciar aqui para ficar claro. C, uma curva projetiva irredutível não singular. O que o teorema de Riemann nos diz é que LD vai ser maior ou igual. Então, a gente tem aquela cota superior, grau de D, mais 1. E a cota inferior é obtida colocando aqui menos o gênero da curva C. Na verdade, mais do que isso, aí vale a igualdade se o grau de D for suficientemente grande. Para ser preciso, quer dizer que existe uma constante n tal que, se o grau de D for maior ou igual a n, então vale a igualdade. Então, esse aqui foi o teorema de Riemann. E agora eu vou enunciar, na verdade, o teorema de Riemann-Roch. O Roch foi um aluno de Riemann que basicamente calculou qual é o erro aqui nessa estimativa, né? Calculou qual é a diferença entre esses dois lados. Então, o teorema de Riemann-Roch. Agora vai dizer exatamente quem é aquela diferença. Então, isso aqui vai ter que L de D menos L de D menos o L de KC menos D. Agora sim, vai ser sempre igual ao grau. Deixa eu reescrever isso de novo. Vamos escrever dessa forma. Vai ser igual ao grau de D mais 1 menos o gênero de C. Ok, então vamos ver o que acontece. Eu não vou fazer como eu mencionei na aula passada. Precisaria de um pouco mais de tempo para fazer a demonstração do teorema de Riemann-Roch, então eu espero que, quem tiver interesse pode ler a demonstração do Fulton, por exemplo. Então, o que eu vou fazer agora, na última meia hora de aula, dar algumas aplicações do teorema de Riemann-Roch. Então, por exemplo, vamos ver o que acontece quando a gente toma um caso especial em que D é um divisor canônico. Bom, então, o que a gente tem é que L do divisor canônico menos L dessa diferença, essa diferença aqui é o divisor nulo. Então, isso daqui a gente já sabe que é igual a 1. Vai ser igual ao grau do divisor canônico mais 1 menos o gênero da curva. Agora, isso daqui também, a gente já viu que isso daqui é exatamente o gênero da curva C. Né? Ou seja, o que a gente vê é que o grau do divisor canônico vai ser igual a 2 vezes o gênero da curva C menos 2. Ou seja, qualquer forma diferencial
numa curva de gênero G é tal que o número de zeros menos o número de polos com as devidas multiplicidades é 2 vezes o gênero menos 2. Então, deixa eu só observar que essa fórmula aqui ela é bastante útil, porque muitas vezes é mais fácil calcular o grau do divisor canônico do que o gênero diretamente. Por exemplo, no exercício que eu deixei para vocês fazerem, agora o que vocês precisam fazer é só tomar uma forma diferencial em cetil e calcular qual é o divisor dessa forma diferencial. Quando vocês fizerem isso, quando vocês calcularem o divisor, vocês vão saber qual é o grau. E aí, com grau, vocês determinam o gênero. Então, essa fórmula é bastante útil na prática. Oi. Certo. Eu consigo ver que a ordem de se está no nudo, a ordem de φ e Q é igual que N aqui. Certo. Mas isso aqui, por hipótese, como o φ está aqui, ele satisfaz as condições da ordem, porque os outros coeficientes são todos iguais. Ok, então a gente tem essa fórmula aqui. Então vamos ver... Então repara que com isso a gente observa o seguinte, com essa fórmula, e olhando de novo para o teorema de Riemann-Roch, a gente tem a seguinte consequência. Se o grau do meu divisor for maior ou igual que 2 vezes o gênero da curva menos 1, o que acontece? Nesse caso aqui, o KC, o grau de KC, isso aqui é 2G menos 2, menos D, isso daqui vai ser menor do que 0. Como isso daqui vai ser menor do que 0, esse termo aqui se anula e o que a gente tem é a igualdade no teorema de Riemann. Então, isso daqui vai ser menor do que 0, né, o que a gente já viu, que implica que o L de KC menos D é igual a 0. E temos igualdade no teorema de Riemann. Ou seja, a dimensão do espaço LD, nessas condições aqui, vai ser exatamente igual ao grau mais 1 menos o gênero. Então, aquela constante aqui que eu mencionei, vale a igualdade se o grau for maior ou igual que uma constante, essa constante pode ser tomada exatamente como sendo 2G menos 1. Ok, então deixa eu terminar fazendo uma aplicação simples do teorema de Riemann-Roch para classificação de curvas, ao menos de grau 0 e de grau 1. Uma aplicação classificação de curvas projetivas e redutíveis. Não singulares de grau 0 e 1. Desculpa, de gênero menor ou igual a 1. Então, vamos ver o que acontece no caso em que o gênero é igual a 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar o divisor D igual a P.
né? P aqui é simplesmente um ponto da curva. Então, esse ponto, o grau, nesse caso, é maior do que o gênero a zero. Então, isso aqui, o grau é maior do que menos 1. Então, a gente tem igualdade no teorema de Riemann, ou seja, L de P vai ser igual ao grau, que é 1, mais 1 menos o gênero, igual a 2. Então, o que significa isso? Significa que esse espaço tem dimensão 2, então ele tem algum elemento que não é constante, né? Então, portanto, existe uma função racional não constante tal que φ pertence a L de P. Ou seja, o que significa isso? Que o divisor de φ vai ser igual a Q menos P. Mas a gente já viu que isso implica, então Q agora aqui é um outro ponto da curva. Agora, a gente já viu que isso implica que a curva C é isomorfa a P1. Então, a única curva projetiva irredutível não singular de grau de gênero igual a zero é P1, a menos isomorfismo. Então, agora vamos ver o que a gente pode dizer no caso em que o gênero é igual a 1. Ok, então vamos começar a olhar para alguns divisores. Então, vamos ver o que acontece quando D quando D é igual a zero, a gente já sabe que L de zero é igual a 1. E agora eu vou olhar para, por exemplo, D igual a P. Então, agora o grau desse divisor é 1. Aqui o que a gente tem, 2 vezes o gênero, então 2 vezes 1 menos 1 igual a 1. Então, como o grau é igual a 1, vale a igualdade no teorema de Riemann, e a gente sabe que L de P vai ser igual ao grau de P, que é 1, mais 1 menos o gênero, que é 1, vai ser igual a 1. Na verdade, mais geralmente, se eu tomar D igual a N vezes P, para N um inteiro maior ou igual a 1, o que a gente tem é que L de NP, então ainda vale isso daqui, o grau vai ser maior ou igual que 2 vezes o gênero menos 1, então a gente tem igualdade no teorema de Riemann, então isso daqui vai ser exatamente igual a N. Na verdade, antes de fazer isso daqui, deixa eu só fazer uma observação. Antes de fazer isso daqui, deixa eu observar que a gente já viu que uma cúbica não singular em P2 tem gênero 1 pela fórmula do gênero que a gente viu mais cedo, né? Então, se C em P2 é uma cúbica não singular, então a gente já viu que o gênero de C é igual a 1 pela fórmula do gênero. E agora o que a gente vai ver no final das contas é justamente, a gente vai provar recíproca. A gente vai ver que se a gente já começar supondo que o gênero é igual a 1, a gente vai mostrar que a curva C é isomorfa a uma cúbica não singular em P2.
Ok, então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Então a gente tem espaço L0, que é igual a K, que é igual a LP. E aí agora a dimensão passa a subir toda vez que a gente soma um ponto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse espaço aqui, ele vai ser gerado, como a gente tem como base, a função racional constante igual a 1. Né? Então, deixa eu escrever isso aqui. A gente tem aqui 1. É uma base de LP, que é igual a L0. E agora a gente vai olhar para esse espaço aqui, ele tem dimensão 2. Então eu vou estender esse 1 a uma base de L de 2P. Né? Então vamos tomar U uma função racional em C, tal que 1 e U é uma base para o espaço vetorial L de 2P. Então, observa o seguinte, como U não pertence ao L de P, se a gente olhar para a ordem de anulamento de U no ponto P, o que a gente tem, na verdade aqui, o divisor de polos de U vai ser exatamente igual a 2P. Então, isso daqui significa dizer, esse espaço aqui significa dizer o espaço das funções racionais que tem um polo de ordem, no máximo 3, ou no máximo N, né, dependendo do índice aqui, no ponto P. Então, e nesse caso aqui, a ordem do polo tem que ser exatamente igual a 2, porque senão ele estaria no espaço vetorial anterior. Então, esse divisor de polos é igual a 2P. Então, a gente já viu na última aula que o grau do divisor de zeros ou do divisor de polos vai dizer exatamente quem é o grau da extensão de K de C sobre K de U. Isso daqui vai ser exatamente igual a 2. Né? Então, a gente viu isso na última aula. A gente viu que o grau dessa extensão aqui é exatamente igual ao grau do divisor de zeros ou de polos da função racional U. Ok, então isso daqui é para o L de 2P. Então, agora o que eu vou fazer é continuar. Vamos olhar para o L de 3P. Então, meu objetivo é encontrar, olhando para esses espaços, encontrar geradores para o corpo de funções de C sobre o corpo de base K. Então, vamos ver o que acontece quando a gente olha para o próximo espaço vetorial. Então, de novo, isso daqui tem dimensão 3. Esse subespaço, a gente tem o L de 2P como um subespaço aqui dentro, então eu vou estender isso daqui a uma base desse espaço vetorial. Então, vamos tomar V em K de C, tal que 1, U e V formam uma base para o espaço vetorial L de 3P. Então, novamente, como V não pertence ao L de 2P, a gente tem que o divisor de polos de V é igual a 3P.
né? Em particular, isso mostra que o V não está no corpo das funções racionais em U, né? Então, U tem divisor de polos igual a 2P, então qualquer elemento aqui vai ter divisor, a ordem do divisor de polos em P tem que ser um número par, né? Então, isso daqui não pode estar em KU. Como o grau dessa extensão aqui é igual a 2, a gente obtém que o corpo de funções racionais de C ele vai ser gerado, vai ser obtido a partir de K por adjunção de U e de V. Então, com isso, o que a gente fez foi encontrar, em algum sentido, o que a gente tem são esses dois geradores para o corpo das funções racionais de C. Se a gente encontrar uma relação algébrica entre esses dois elementos, né, lembrando que esse corpo aqui ele tem grau de transcendência 1 sobre K, no que a gente encontrar uma relação algébrica entre esses dois elementos, o que a gente vai ter é um polinômio em duas variáveis que vai me dar uma curva birracionalmente, uma curva plana, que é birracionalmente equivalente a C, porque vai ter o mesmo corpo de função. Então, o que a gente tem que encontrar agora é um polinômio irredutível, f, tal que f de uv igual a 0 nesse corpo aqui, né? Então, a gente tem que encontrar uma relação algébrica entre u e v. Relação algébrica entre U e V. E, de novo, o que a gente vai fazer é olhar para esses espaços vetoriais L de NP. Na verdade, o que a gente vai fazer é olhar para L de 6P. Então, a gente sabe que isso daqui tem dimensão exatamente igual a 6 pelo teorema de Riemann-Roch. Então, ok, a gente tem esse espaço vetorial e vamos começar a olhar. Então, vocês podem me dar alguns elementos nesse espaço vetorial? Então, por exemplo, todos os que a gente encontrou até agora, de L0 até L3, estão contidos aqui dentro, né? Então, a gente sabe que aqui tem o 1, o U e o V. O que mais que a gente tem aqui dentro desse espaço? Então, eu quero formas diferenciais que tenham no máximo um polo de ordem 6 em P. Eu posso olhar para U quadrado, V quadrado. Posso olhar para U ao cubo também. E U e V. Então, se você olha aqui, a gente já tem 7 elementos. A gente conseguiu 7 elementos. Deixa eu só anotar aqui embaixo qual é a ordem de anulamento em P dessas funções. Então, isso daqui vai ser 0. Aqui, nesse caso, é menos 2. Ou, na verdade, deixa eu colocar menos a ordem de anulamento. Então, aqui vai ser 0, 2, 3. Aqui vai ser 4, 6, 6 e 5. Só pela ordem de anulamento você seleciona isso ou não? Não, repara, o que a gente sabe aqui, a gente tem 7 elementos, então certamente eles são linearmente dependentes. Mas o que eu estou querendo, então, deixa eu só escrever isso daqui. Então, primeiro a gente sabe que existe uma relação de dependência linear entre esses elementos. Então, deixa eu primeiro escrever essa relação, né? Então, a gente tem uma relação de dependência linear
A mais BU mais CV mais G de UV igual a zero. E agora eu afirmo que os coeficientes de V ao quadrado e de U ao cubo são ambos diferentes de zero. Por que que vale isso? Bom, repara, se eu tiver uma relação de equivalência, de dependência linear, onde um desses elementos, onde um desses coeficientes é igual a zero, o que eu vou fazer é escrever uma igualdade entre funções racionais, mas a ordem, se um desses coeficientes for zero, as ordens dos elementos vão ser todas distintas, né? Então, isso não pode acontecer. Então, isso daqui segue, essa desigualdade aqui segue, porque esses são os dois únicos elementos que têm ordem de anulamento em P igual. Então, a gente tem que esses elementos são iguais a zero. Na verdade, a gente nem precisa disso daqui, porque isso daqui já diz para a gente que o corpo das funções racionais de C é igual ao corpo das funções racionais de uma cúbica no plano. Na verdade, essa cúbica, justamente, a gente pode ver que ela é... A gente pode até levá-la naquela forma de Weierstrass que a gente viu na primeira parte do curso. Então, na verdade, o que a gente reescrevendo... Então, o que a gente tem é que... Eu vou escrever isso como sendo V2 mais alfa mais beta U V mais Q de U é igual a zero, né? Onde Q é um polinômio em U de grau igual a 3. Na verdade, com 3 raízes distintas. Isso a gente pode ver porque a gente já viu que as cúbicas singulares são racionais, né? As cúbicas singulares têm gênero igual a zero, quer dizer, as cúbicas singulares têm modelo não singular isomorfo a P1 e, portanto, não podem ter, o corpo de funções não pode ter gênero igual a 1. Então, a gente pode ver conclusão. Que C vai ser birracionalmente equivalente a uma cúbica não singular, mas como a gente está supondo que C é não singular, a gente conclui que C é isomorfa a uma cúbica não singular em P2. Isso, na verdade, deixa eu só observar que isso daqui é bastante especial. Por exemplo, se você... Deixa eu só observar que o que acontece quando eu tenho uma curva com gênero, uma curva não singular com gênero igual a 2. Então, é impossível essa curva C, então C não é isomorfa a nenhuma curva C', curva projetiva não singular em P2. E por que isso, né? Porque se houvesse uma tal curva de grau, por exemplo, igual a D, a gente teria que o gênero de C', a gente sabe que é, pela fórmula do gênero, D menos 1 vezes D menos 2 sobre 2. Então, se o grau é 1 ou 2, a gente tem curvas de gênero 0.
Se o grau for 3, a gente tem curva de gênero 1. Agora, o que acontece já se o grau for igual a 4? Se o grau for igual a 4, a gente tem aqui que o gênero é pelo menos 3. Então, para o gênero 2, a gente não consegue encontrar uma curva não singular de gênero 2 em P2. Elas existem em P3 ou em outros espaços, mas não em P2. Então, isso daqui, na verdade, é um resultado... a gente só consegue encontrar todas as curvas em P2, basicamente para gênero 0 e 1. Enfim, então a gente termina o curso por aqui. Amanhã, então, o Fábio vai dar aula de monitoria no horário de 10 a meio-dia. E na sexta-feira, então, a prova está marcada de 10 a 1 no auditório principal, no Ricardo Manier. Então, alguma pergunta?